persona era o nome da máscara que os atores do teatro grego usavam. Sua função era tanto dar ao ator a aparência que o papel exigia, quanto amplificar sua voz, permitindo que fosse bem ouvida pelos espectadores. A palavra é derivada do verbo personare, ou soar através de. Por extensão, designa um papel social ou um papel interpretado por um ator. Olá, estamos no ar mais uma vez com o programa Persona pela Clique TV. Eu sou o Vard Marques e durante a próxima hora nós vamos conversar aqui a respeito de cultura, comunicação, formação de público, informação, dicas de serviços sobre artes e espetáculos. Persona vai ao ar pela Clique TV todas as quartas-feiras, ao vivo, às 13 horas. Ah, você nesse horário não pode, não tem problema. Assim que esse programa termina de ser gravado, ele já entra na grade de programação da Clique TV. A partir de amanhã você já pode vê-lo nas reprises, nos mais variados horários, nossa grade de programação, 24 horas. Ah, não, eu preciso ver agora, não tenho como pegar o programa depois das 10 da noite. Não tem problema. Vai aqui, nessa listinha que tem aqui do meu lado, que tem a programação, os programas, horários e tal, clica em cima da palavra persona, vai aparecer uma janelinha e lá você vai ver um link. Confira o último programa e ali você assiste on demand, né? Quando você quiser, quando você puder assistir, você pode conferir persona. Não deu tempo de assistir inteiro? Veja um bloco, depois veja outro. Isso fica de acordo com a sua conveniência. O que mais? Você que está assistindo ao vivo pode participar. Clica aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo? Participe ao vivo. Então é com você, criatura. Clica aí, vai aparecer uma janela aqui do lado. Um e-mail, não sei o que. Escreva pra gente. E hoje tem uma pessoa, as edições do programa, eu sempre recebo e-mails muito carinhosos de Fernanda, que infelizmente hoje não poderá mandar e-mail pra gente, porque que é importante que o espectador, que ele possa mandar e-mail para cá para dizer se gosta do programa, se não gosta, elogiar, dizer se meu cabelo está certo ou está errado, não importa. Escreva para a gente, porque esse é o bom da internet, a interatividade. Eu sei que Fernanda não está hoje diante do seu computador, porque está num outro compromisso muito legal também. Um beijo para você, Fernanda. E no começo de cada edição do programa, a gente coloca um sonzinho. Eu tenho um som para vocês, eu falo sobre ele já já. Solta aí, direção, por favor. Canto gregoriano, mas que é isso? O Vard entrou numa fase místico-religiosa, passou a televisões, essas nuvens aqui atrás acabaram influenciando o cara, ele está no céu. E, portanto, está ouvindo canto gregoriano há 3 semanas. Não. É que a gente passa de vez em quando pelo jazz, pela música clássica, a gente passa pela música popular, a gente passa pela música mais cultura de massa possível. E eu mostrei para vocês já canto gregoriano gravado no Brasil e na Áustria, a mesma música, para vocês perceberem a diferença. Isso foi no programa passado. No programa anterior, eu mostrei o canto gregoriano tradicional e música pop, atual, rock, atual, gravado no estilo de canto gregoriano. E eu tenho uma outra coisa para vocês hoje, pegando um outro aspecto. O canto gregoriano é um tipo de música religiosa, tá? Muito sério, muito contrito. Ah, que bacana! Eu tenho um outro tipo de música religiosa que também é muito bom para meditação, para um momento de recolhimento interior, e eu tenho um motivo muito especial para tocar esta outra música religiosa, mas eu só vou dizer qual é esse motivo e qual é essa música no final do programa. Fique ligado, porque tem tudo a ver com o dia de hoje. E você, já falei, você pode participar ao vivo, pode começar a mandar seus e-mails, porque a gente já vai começar a entrevista com o nosso convidado de hoje.
pessoa que há um bocado de tempo vem garantindo de forma inteligente, dinâmica, muito criativa, garantindo o humor da gente. O humor que já me falaram uma vez, a arte de fazer cócegas na imaginação dos outros. Persona recebe hoje Marcelo Mansfield. Eu estou de óculos escuros por causa do brilho da sua primeira explanação. Mas ofuscou os meus olhos verdes, agora eu vou tirar para me apresentar direito. Boa tarde, boa noite, bom dia, porque eu passo qualquer hora, né? Qualquer hora, em qualquer lugar do planeta, dizendo konnichiwa, konbawa. Konnichiwa, exatamente, how are you? Savá, falamos em todas as línguas. Olá, que tal? É para nossos vizinhos gaúchos. Manito. Então, Marcelo Mansfield, se você não está ligando o nome ao grupo, fundador, né, Marcelo? Do Clube de Comédia. Você conhece Clube da Comédia, stand-up? Conhece stand-up comedy? Marcelo, por favor, vamos conceituar isso daí para quem está caindo de paraquedas aqui primeiro, agora. o Clube da Comédia, na verdade, foi um esforço meu, da Marcela Léo e do Rafinha Bastos, de trazer para cá essa forma de humor. No Rio de Janeiro já estava acontecendo com o Cláudio Torres Gonzaga. Então no começo a gente fez uma troquinha. O Rafinha e a Marcela foram para lá, eles vieram para cá, depois eu fui, ficou aquela coisa até a hora que cada um montou o seu grupo de stand-up comedy, que é a chamada comédia de cara limpa, onde se privilegia o texto e não a maquiagem, a trilha sonora, a torta na cara, nem nada. E outra coisa que acho bacana explicar, assim, que para quem entende bastante de teatro, tem uma diferença muito grande entre o personagem e a persona. O personagem, ele é praticamente unidimensional, né? Ele é bravo, né? Ou ele é gostoso, ou é querido. Enquanto que no stand-up você tem as 4 facetas. Você pode começar a contar as suas próprias observações pelo teu dia a dia. Então tem hora que você está nervoso, eu falo coisas sobre minha vida pessoal ou com saudade, daqui a pouco eu fico nervoso porque teve um problema no trânsito. Então eu acho que essa liberdade que o texto de stand-up tem, que às vezes a comédia com personagem não te limita um pouco. E nós já estamos há muitos anos em cartaz. A gente começou em 2004 por aí, fazer algumas experiências, e aí agora a gente está cada vez mais, estreamos daqui a pouco, eu, Marcela Leal, Oscar Filho, Danilo Gentili, no Procopio Ferreira, no dia 25. Procopio Ferreira, aqui em São Paulo. E você, claro, se você está vendo o nosso pequeno programinha, você está na internet. Aliás, então você pode acessar o site do... Desculpa, não, só uma coisa que eu acho curiosa também, que na década de 30, nós somos de uma certa idade, vocês não percebem que a gente é muito bonito, mas você lembra? Eu lembro bem disso. Chegamos a comentar exatamente, isso. No cinema, antes de começar os filmes, tinha uma produção, acho que era da Cined, em que o Procopio Ferreira, coincidentemente, fazia uma coisa chamada Procopiadas, que ele ia para frente da câmera e contava uma piada. O stand-up não é a piada. Sim. Mas não é a piada formal, né? Mas é curioso isso, né? Agora a gente fecha o ciclo, Procópio. Vamos no Procópio Ferreira fazer uma coisa que ele fez no cinema na década de 30. Isso é muito bom. Procopiados, infelizmente não tem mais nenhuma. Não é estranho isso? Não tem mais nenhuma. Tem. Da Cined. Era da Cined. A Bibi Ferreira, parece que ela conseguiu uma vez um VHS, uma coisa que tinha umas pirulinhas assim, mas não dá para entender direito o que é. Como os filmes da Cined se perderam. O stand-up em inglês significa em pé. Não só em pé, como também stand-up for, você defender uma ideia. Defender uma ideia seria é isso mesmo. Você stand-up for a tua opinião. Você se coloca. Se coloca. Exatamente. O companheiro. O menino que achou a fase azul do Picasso ruim, ele falaria, vou me colocar. Fazer uma colocação. Exatamente. Isso vem... Pra você ter uma ideia. Procura o site www.clubedacomedia.com.br. É um site, a gente estava comentando com outro pessoal daqui, eu estava comentando antes de começar este programa. Gostei muito do site porque não é aquele site que você chega e é só um outdoor. Não, tem um bocado de coisa conceitual, tem muita informação lá, e isso é legal. Conta a história do stand-up comedy. Foi difícil, eu e Marcelo Léo que traduzimos. Foi difícil porque, primeiro porque assim, o americano tomou conta disso, né? Eles acham que eles inventaram.
Na verdade, não, o solilóquio de Hamlet nada mais é do que ele falando sozinho uma opinião dele sobre isso. O programa é bom, é intelectual o programa dele. Mas na verdade, o que é o ser ou não ser, que é ele falando para ele mesmo a opinião dele, o que ele achava da situação. Digo mais, posso? Manda. Se vamos cavocar o passado... Vai fundo, quero ver até onde você consegue chegar. No teatro grego, na comédia grega, os caras inventaram esse negócio de você chegar diante das outras pessoas e mostrar mostrar um lado de maneira bem humorada, uma crítica às coisas que estão à nossa volta e fazendo parte do nosso dia a dia. Tinha um negócio na comédia grega de 26 séculos em que tinha historinha, como ele falou, tinha um personagem. O personagem era idiota, o outro era aproveitador. Mas tinha um determinado momento que eles paravam a peça e o cara ia para frente e dizia um texto. O texto era do autor da peça e o cara dizia, olha, o autor da peça, ele acha que esse fulano é assim, aquele fulano... Ele apontava o dedo que os governantes assistiam às peças. Governantes de Atenas, juiz, general e tal. Falava, este cara aqui é... E falava isso tirando um sarro das pessoas, curtindo com a cara deles e fazendo o público rir. Eles não podiam xingar simplesmente. Tinha que fazer uma crítica dentro do espírito da comédia. Eu acho que é isso. Não é basicamente isso? É basicamente isso. E assim, o pessoal do vaudeville usava muito, o vaudeville americano usava muito. Por isso que se caracterizou como uma comédia americana, porque enquanto se limpava o palco dos cocô de cachorro, no número anterior, para poder entrar os bailarinos, os acrobatas, eles tinham que fazer alguma coisa na frente. E depois aqui também tinha a Lilian Fernandes, que era minha madrinha do show business, que é uma vedete aí dos anos 50. Inclusive, quem quiser, tem uma cena da Lilian Fernandes cantando no filme Marido de Mulher Boa no YouTube. Procura lá, Lilian Fernandes e Marcelo Mestre, que vocês vão achar. E a Lilian falou isso pra mim, ela falou, o número de cortina era isso, né? Era uma coisa... O comediante ia pra frente da cortina enquanto trocava o cenário. E o vaudeville também, o George Burns e o Jack Benny fizeram a carreira deles fazendo esse número que é o stand-up, que depois, nos anos 50, o Steve Allen formalizou como formato, né? Sim, aí foi pros clubes. Diz que o sonho de todo comediante americano é quando morrer, chegar no céu e Deus falar, você chegou no céu, vou te dar 17 minutos da comédia perfeita. Quer dizer, é bem engraçado. Nossa, é maravilhoso. Agora ninguém sabe que ninguém morreu ainda para contar a história. Ninguém voltou para contar a história. Droga, fica essa curiosidade. Eu acho que vamos suicidar hoje. Vai saber, é bom. Mas, grandes comediantes que você encontra na televisão, aliás, falamos aqui agora há pouco de cortina, isso que o Marcelo falou é perfeito, porque fechava a cortina, os caras trocarem cenário ali atrás. Sabe qual é o espaço que o camarada tinha para fazer a sua performance? O espaço do pé dele, entre a cortina e a beira do palco. Então ali você não tem como usar nenhum outro recurso, você não tem como botar outro cara para fazer com você, você não pode dar cambalhota, levar torta na cara, fazer pirueta. Fica paradinho debaixo da luz. Falando. E só contar piada também não resolve. Mais sobre isso, você vai ter que continuar aí bonitinho, porque a gente já volta e continuamos a falar de stand-up comedy com Marcelo Mansfield do Clube da Comédia. A gente volta num instante. É um segundo. Estamos de volta com Persona pela Clique TV. Eu sou o Vard Marx e estou entrevistando Marcelo Mansfield do Clube da Comédia. Vocês estão com um espetáculo novo para estrear. Os melhores momentos do Clube da Comédia. Os melhores momentos do Clube da Comédia. Que eu brinquei no show, porque assim, a gente tem a nossa house, né, que é o Clube da Comédia, aos domingos às 18 e às 21 horas, no Bleecker Street, na rua Inácio Pereira da Rocha. O número
Descubram, é a nossa nova piada. E aí agora a gente vai fazer no Procópio Ferreira, são os melhores momentos. Eu brinco lá que se o show já é uma merda, imagina os melhores momentos, eles são muita merda. E é verdade, é verdade. E é o mesmo formato, né? Cada comediante tem lá o seu tempo para fazer o show, é um show de 1 hora, e é legal assim, porque o Procópio Ferreira tem 700 lugares, é enorme. Tem vários estacionamentos em volta, tem restaurante, tem um bar na entrada. É um lugar muito legal para a gente se apresentar. E levar para o teatro, que a gente geralmente só faz em teatro quando está viajando. Porque o interior ainda não tem, né? Fora de São Paulo ainda não tem o bar preparado para receber um show feito para bar. Então a gente faz muito em teatro quando viaja para fora de São Paulo. Então vai ser praticamente a primeira vez que a gente vai estar fazendo teatro aqui. Isso é muito bom. Muda alguma coisa no formato? Não, acho que a interatividade talvez muda um pouco, porque a plateia do teatro é mais discreta, né? Ela tem uma outra educação, né? A do bar não, você está conversando, eles levantam, vão no banheiro, voltam, pedem refrigerante, o garçom passa, isso tudo a gente acaba incorporando ao show, mas no teatro não. No teatro, se alguém levanta, é aquela história, né? Parece um dedo quebrado, né? Chama muito atenção quando alguém levanta. Eu tive uma estreia há pouco tempo atrás do meu solo, que chama Nocaute, no Teatro Folha, e era às 9 da noite. Explicando para quem estiver fora de São Paulo, não se faz nada às 9 da noite em São Paulo, né? Porque você não consegue chegar. Então aconteceu uma coisa muito desagradável, que era 9h20, entrou 18 pessoas, entendeu? Porque as pessoas chegam atrasadas. Então durante os primeiros 20 minutos da peça entrou 18 pessoas, entraram. E você não pode falar não, porque o ingresso está comprado. E atrapalha muito. Já no bar não, né? No bar é tranquilo. Você entra, você ouve o pessoal pedindo bebida no bar. Não tem aquele aviso, desligue seu celular, então. Né? A gente faz. Tem, mas no fim ninguém acaba respeitando muito. Né? Eu me lembro de uma aula para atores, passou em algum canal de TV, não me lembro qual, uma aula para atores de teatro de rua. Nossa, eles estavam, como fazer, né? Como fazer teatro de rua. E em algum momento lá, olha, então o que vocês têm que aprender? Olha, você não vai estar tudo escurinho do lado da plateia, não vai ter uma luz só em cima de você, e você não pode pedir para o celular não tocar, porque vai passar um ônibus, um carro de bombeiro, avião, vai passar tudo ali, o celular vai ser uma bênção. Mas a Marília Pêra tem uma técnica que ela ensina para todo mundo, né? Que é quando você entra, você encara toda a primeira fila. As pessoas já ficam assim, né? Já ficam meio sem graça, porque a santa Marília Pêra olhando para todo mundo na plateia fica complicado. Mas você sabe que eu acho que a gente acaba acostumando com barulhão, com confusão, com gente comentando. Você acaba incorporando isso na comédia, não tem como escapar. Eu deixo o pessoal falando, eu falo junto. Às vezes, sabe o que realmente confunde a gente? Quando você está no meio de um texto e tem alguém aqui do lado comentando o que você está falando. Isso atrapalha mais do que se a pessoa estiver chamando o garçom. Sim. É muito pior isso, é muito, muito estranho. E tem a concorrência. Não, a concorrência do camarada que quer fazer mais. Já que eu estou citando várias pessoas, o Jimmy Durante não falava isso, todo mundo quer entrar no meio do show, todo mundo quer estar no show. É engraçado, né? Eu acho ótimo uma pessoa pagar uma grana para ver a gente e deve querer fazer papel de palhaço. Não é um absurdo. É muito louco. E o pessoal gosta de cinema. Sim, muito. Como, por exemplo, no formato do Clube da Comédia, eu sou mestre de cerimônias. Sim. Então, assim, cada vez que sai um comediante e eu entro, é a hora do descanso da plateia. Então, fatalmente alguém levanta para ir ao banheiro, levanta para pedir uma bebida e fatalmente eu vou mexer com essa pessoa. Então não tem como escapar. Então sempre você está acabando fazendo comédia com a plateia junto, né? Mas isso dentro do bar. Se no teatro uma pessoa levanta para sair, te incomoda profundamente, te distrai muito. Não por frescura, não, porque eu acho que o stand-up é um tipo de humor. Tem duas coisas no stand-up que eu acho interessante notar. Quando você está numa casa de 100 lugares ou numa casa de 5.000, dá na mesma, porque o que importa é que você está ouvindo. A gente gravou um CD do Clube da Comédia no Original Café em Curitiba, que tinha muito cego. Eles adoravam. Porque é uma comédia que não precisa ver. Né? Você pode fazer no rádio. Então isso é legal. Eu tenho um outro espetáculo que eu fazia chamado Como Entrar Mudo e Sair Calado, que tinha que ser em casa pequena, porque tudo era muito em close. Era um óculos, uma piscada de olho. No caso do stand-up, não. Você tem um bom alto-falante, a comédia acontece. Estádio, pode ser, né?
E tem essa coisa de você ficar meio no meio da plateia, meio brincando com todo mundo, porque não é um personagem, né? Sou eu exagerado, né? O que já é normal, eu já sou exagerado por natureza. Você mencionou o teu espetáculo solo, Nocaute. Fale um pouco sobre esse espetáculo, inclusive medindo aí as diferenças entre os melhores momentos da comédia. Sim. O Nocaute, na verdade, eu reuni os meus textos dos 3 anos que eu fiz como apresentador do Clube da Comédia. Que como no mestre de cerimônias, você entra de 10 em 10 minutos e pode criar muito, dá para você testar muita coisa. Então eu juntei tudo num único espetáculo, que dá 55 minutos, 1 hora. E eu quebro alguns dogmas do stand-up. Por exemplo, no stand-up você não pode contar piada, e eu conto o que é a piada mais antiga do mundo, que é uma piada contada em 1807. É verdade essa história, pode procurar no Google. Não pode ter trilha sonora, mas daí entra uma hora a trilha sonora e eu brigo com o técnico, que é o Daniel Advogados, que é meu amigo, meu assistente, e eu brigo com ele durante o show, porque não pode entrar trilha sonora. E não pode contar piada e você não pode usar textos de outras pessoas. Mas, para exemplificar o que eu estou falando, eu cito vários comediantes do stand-up, tipo Ellen DeGeneres, o Stanislau Ponte Preta, que se não era um comediante stand-up, era um grande humorista. O Jack Benny, que é meu favorito. E isso foi uma coisa que o Rafinha Bastos, que é o supervisor do show, que inventou. Por ele eu estava dançando. Porque ele achava que era legal eu fazer um show, sendo eu uma das pessoas, um dos pioneiros. Sim. Ele falou, é legal você mexer com tudo isso para as pessoas entenderem o que não pode fazer, né, no stand-up. Então ficou bem legal. Ficou bacana. Legal. Então, assim, desde a entrada, que já começa com uma coisa meio arrogante, assim, que tem a ver com a persona que eu escolhi para mim. A persona tem um pouco a ver com o clown, do jeito que a gente está falando, né? O cara do stand-up ele tem uma coisa como o clown tem o seu estilo, o comediante stand-up também tem, né? O Danilo Gentili, por exemplo, faz uma coisa um pouco mais contida. Né? Cada um tem o Oscar Filho já é muito expansivo. Né? A Marcela é a nossa menina. Então assim, é legal porque cada um tem um estilo e você tem esse cardápio para comer qualquer um dos 3. Eu não, porque eu sou um senhor, eu não me submeto mais ao sexo na terceira idade. Existe vida após a morte, como diz um amigo meu. Tem um amigo, o Kiko Correia, que ele começa o texto dele falando assim: a gente queria falar com você sobre vida após a morte. Existe sexo na terceira idade. Aliás, eu tenho um pessoal que vou te mandar aqui para você entrevistar de comediante novo. Isso é muito legal, porque eu não gosto muito dessa palavra, mas é uma onda, né, que vem surgindo. O estilo deu certo, o gênero deu certo, tá pegando, e eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso. Você falou você mencionou o Danilo Gentili agora há pouco, que é do Clube da Comédia. Eu ontem essa semana, passando, acho que foi ontem, passando o e-mail de divulgação do programa, recebi de uma professora, colega minha, mensagem. Eu sou professor na Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Eu recebi um e-mail de uma professora dizendo: Danilo Gentili foi nosso aluno do curso básico de teatro. É bem capaz, deve ser bem básico, ele é péssimo ator. Eu falei, mas ele já saiu de lá, tá? Ele já saiu faz tempo de lá. A culpa dele, ele me recolheu, agora... mas eu acho que ele fez eu também trabalhei com o André Segatti fez também. André Segatti. Só que o André Segatti é um outro mundo, agora ele é mutante. Ele faz os mutantes na Record. Mas é uma pessoa ótima para trabalhar, André Segatti. Olha, que legal. Recebemos aqui algumas críticas. Olha, eu não vou dizer esse tipo de coisa para o convidado. Essa expressão eu não costumo usar. Meu Deus do céu. Você está só trazendo sacanagem? É a sua. Sim. Oi, isso daqui. Pois não. Obrigado. Para as pessoas saberem que é o programa Persona. Assim, eu não uso um papelinho em branco e uso sim um papelinho escrito Persona. Obrigado, Mirelle, nossa produtora. E você é o Mr. M dos apresentadores de TV, né? Você contou um segredo. Agora eles sabem o que tem. Pois é, a Hebe não decora texto. A Hebe eu tinha um contrato que só a Hebe eu não podia falar. Verdade? Eu não posso falar, né? Meu Deus do céu. Aí eu... E-mail do senhor Alberto Luiz. Alberto, muito obrigado pelo e-mail lá do Rio de Janeiro. Pergunta, Marcelo. Durante o espetáculo, a plateia participa de alguma forma das piadas? Se há piadas, se há essa interferência
com plateia. Você falou já falamos. Quando acontece no clube, no bar, mas no teatro. No Rio de Janeiro, que tem o Comédia em Pé, que a gente também circula muito entre os dois shows, às vezes acontece sim, principalmente porque a gente vai na mais antiga piada que existe entre paulistas e cariocas, que é um tira sarro do outro. Quando eu entro em cena, o Cláudio Torres Gonzaga fala: se vocês não entenderem, a gente vai ligar a tecla SAP, porque ele não fala a nossa língua. Aí eu falo que eu estou muito feliz de estar no Rio de Janeiro, porque afinal, né, o governador do estado de São Paulo promove tanto aquela cidade. E a gente fica brincando com essa bobagem, que acho que até é bom para acabar com essa bobagem da rivalidade. No Rio, eu lembro que quando eles falam alguma coisa, o Paulo Carvalho, quando alguém mexe com ele na plateia, ele acaba com a pessoa. Então sim, tem, mas aqui aqui, quando é no bar, não. No bar as pessoas participam na boa, a gente leva mais na boa. Mas é aquilo que eu te falei, quando é no teatro incomoda um pouco mais. No Rio de Janeiro, uma vez eu entrei e alguém gritou: "Seu banana", porque, por causa do personagem fazendo o Zorro Total, e falou: "Pera, vou voltar tudo de novo", daí você explica, é complicado. Aqui se alguém grita, você xinga. Parece que no teatro não dá vontade de xingar. No bar você fala: vai para aquele lugar. Sim. No teatro eu acho que é meio igreja, né? Você não pode xingar uma pessoa na plateia, né? Não seja Dercy, né? Mas aí faz parte do texto. Outro e-mail. Vinícius, aqui de São Paulo, obrigado, Vinícius. O Mansfield é muito bom. Fala isso para minha ex-esposa. Pergunte a ele de onde vem tanto repertório para fazer rir. É coisa de brasileiro mesmo? Isto é pergunta e exclamação. Exatamente. É coisa de brasileiro mesmo? Abraço, Vardo, parabéns pelo programa. Muito obrigado, Vinícius. E avise a todos os seus amigos que nós estamos lá. Inclusive, antes de começar o programa, aquele bate-papo cínico que a gente faz, porque depois a gente fica aqui. Como vai você? Tudo bem? Tudo em ordem? Eu só estava querendo que você carimbasse meu estacionamento. Por isso a gente puxa o saco antes de começar, não vai dar certo. Eu estava falando de programas que o Marcelo fez. Eu não vou falar a década, porque vai entregar muitas coisas, inclusive. A história da televisão brasileira vai ficar desnuda de uma hora para outra. Mas de onde vem tanto repertório? Eu vou falar uma coisa que o Vinícius vai achar, acho que ele vai concordar comigo. Você sabe que eu acho que o brasileiro não é engraçado, acho que a gente não tem humor, é isso que faz a graça. A gente é tão revoltado com tudo, porque é uma grande mentira, o brasileiro é mal-humorado, a gente é mal-humorado. Eu estava chegando aqui, estava falando, falei: para vir até aqui eu pedi uma indicação e deram errado. Não era para me chatear, eu deveria ter antes de sair de casa visto no guia, e direitinho. Agora eu vou ficar chateado com um cara que eu nunca vi na vida. E se acaba transformando o trânsito numa piada. E eu acho assim que a gente não tem humor. Acho que é por isso que a gente tira tanta piada do dia a dia. Agora, é coisa de brasileiro. É coisa desse lado do mundo. Porque você vê que os comediantes mais famosos do mundo são desse lado. Oscarito, Cantinflas, como a gente falou agora, os americanos, Jack Benny, Jerry Lewis, quer dizer, tem muito comediante desse lado do mundo. Agora cita 2, 3 comediantes ingleses, é difícil. O comediante francês, você lembra do Jacques Tati, que era de uma sofisticação tão alta, que é difícil você citar o cara. O Louis Define, que era... O Renato Aragão dá banho no Louis Define, né, nesse tipo de humor pastelão. E outra coisa também que eu acho... E outra coisa também que eu acho, caro Vinícius, é que, infelizmente, agora existe a coisa do politicamente correto, que a gente não pode se humilhar publicamente. Então, eu não posso quando eu subo no palco, eu falo que eu sou filho de família inglesa, desculpe, porque então quer dizer que eu não sou viado, eu sou filho de inglês, é o jeito da gente, não é? Ou que a comida é uma porcaria. As pessoas falam: você não deveria falar isso da sua mãe. Eu falei: não estou falando da minha mãe, estou falando de todo um conceito internacional de que a culinária inglesa é péssima, não é? Não se pode mais fazer nada que... Tá um pouco difícil esse negócio de fazer a piada politicamente incorreta, só que não existe humor politicamente correto, né? Não existe, a não ser que o humor o politicamente correto em si é uma imensa piada. Não sei se eu também acho que é. Eu já pensei em fazer um espetáculo. Eu comprei quando saiu bombando esse negócio do politicamente correto. Saiu na praça um dicionário do politicamente correto. Nossa, é um pouco demais. Que era, não me lembro qual era o nome da Branca de Neve, mas o nome da Branca de Neve e os 7 Anões seria a Branca de Neve, que eu não lembro como é que fala, e os 7 verticalmente prejudicados. Nossa, isso é muito bom. É muito legal. Está pronto o texto.
é covardia. Não, mas é que lembra, tinha uma coisa que eu não sei se pode até soar mal, mas acontece que o americano ele achou uma ótima maneira de excluir o negro, né? Não se pode mais falar negro, é politicamente correto. Agora é afro-americano. E o branco é anglo-americano, né, germo-americano, euro-americano. Euro-americano. Então assim, continua a mesma coisa, não mudou nada. E bom, temos mais e-mails, mais perguntas, continuem mandando, pessoas. Assim é que se faz. Temos mais... participa, perguntamos... Aqui. Do Isabela de São Paulo. Isso aqui é interessante porque dá uma ideia da dimensão, e que eu falei antes, de como a turma está expandindo. Isabela de São Paulo pergunta: a peça ficou, ou no caso, acho que as peças, os trabalhos de vocês, ficaram mais divulgados com a participação dos meninos do CQC? Sim, com certeza. Mas não só, não é? Não só, não. A gente já está, graças a Deus, a gente está fazendo bastante sucesso. Na verdade, está sendo, eu acho que tem um novo público que talvez não conhecesse, que através dos três começou a frequentar. Eu acho interessante, quando a gente abriu a pauta para a participação do Clube da Comédia hoje, o Marcelo veio representar o clube aqui, eu, vício de teatro, né, faço minha lição de casa, deixa eu dar uma olhadinha no YouTube. Se você for fazer isso com este pessoal, tem muita reserve coisa. Umas horas. Tem muita coisa. Reserve umas horas. Tem muita coisa e material já sempre renovado, porque tem, esta aqui tem a ver com a próxima pergunta, material sempre renovado, e algumas coisas você fala, nossa, mas, aliás, acho que a maioria, o texto atemporal. Algumas coisas sim. Não, eu vi várias coisas lá. Quando você fala de comportamento, quando é a notícia do dia, não dá. Mas tem várias coisas de texto atemporal. Você fala, nossa, mas isso continua sendo bom hoje. Mas você quer ver uma coisa engraçada? O Chico Anísio fazia na abertura do Fantástico. Lá pelo meio do Fantástico ele fazia um número... aliás, se você procurar stand-up no YouTube, tem o Chico Anísio, acho que na entrega do Roquete Pinto, que é uma maravilha. Quando começou essa turminha, 5 minutos, daqui a pouco, a gente vai parar daqui a 5 minutos, eu vou ter que ir no banheiro, porque o meu diurético está funcionando. 5 minutos temos uma parada, programem-se vocês também. E vai preparar um café, em vez de ficar só trazendo o papelzinho aqui. Mulher bonita não gosta de trabalho doméstico, assim, né? Isso é uma piada politicamente incorreta. Tá vendo só? Então, mas assim, o Chico Anísio, o que aconteceu? Quando teve essa volta desse estilo de humor, porque já teve os Zé Vasconcelos, o Chico Anísio já faziam, sem chamar de stand-up, mas chamando de one-man show, Miele, voltaram com isso tudo. O Chico Anísio se turmou já. Então, por exemplo, o Cláudio Castro Gonzaga, no Rio de Janeiro, que escrevia para o Chico Anísio, chamou o Chico Anísio para fazer com ele. O Niso Neto, filho do Chico Anísio, também faz. A Dercy Gonçalves comemorou seu centenário no Pupurri, que é um show de comédia de sketches que é feito no Rio de Janeiro, que é uma maravilha. Então, o que eu acho que acontece, você falou agora dos meninos do CQC, o que acontece assim, o público entendeu a piada. Porque agora vendo, olha, ela trouxe um café. Eu quero que as pessoas vejam isto. Existe um café. É que vocês não viram ela, que ela é linda, mas ela não pode vir aqui. Ela ela está sob contrato. Tem um contrato litigioso. Eu vou ver se está bom o café. Tipo Ana Maria Braga. Eu vou entrar debaixo da mesa. Tem uma outra mesa também. Tá ótimo. É aquele ainda? Esse café é do aniversário de um ano do programa. Tá muito bom. Foi da inauguração do programa. Tá certo. Não, tá muito bom, tô brincando. Mas, então eu acho que toda essa turma também voltou. Tanto que o Zé Vasconcelos, quando a gente fez a estreia oficial do Clube da Comédia, a gente chamou o Zé Vasconcelos. E, infelizmente, ele estava no interior ganhando dinheiro, ele ia vir para São Paulo. Não é? Preconceito bobo. Pois dá certo ele. Ela aprendeu mais essa lição. Quando você estiver ganhando dinheiro, não vem fazer nada de graça. Lógico. Quem mais? Marina Cardoso, aqui de São Paulo, pergunta, isso que eu falei de material de muito tempo, que você vai ver hoje, continua afiadíssimo. Marina Cardoso de São Paulo pergunta, obrigado Marina pelo e-mail, toda semana tem mudança nos textos, como funciona a escolha? Olha, primeiro que vamos esclarecer uma coisa, essa coisa de que tem mudança no texto é papo furado. Nenhum show consegue toda semana fazer um show novo. O que você consegue, na verdade, é
aconteceu há pouco tempo atrás, teve Dia dos Namorados. A gente viu, opa, Dia dos Namorados, acontece com umas piadas, como é que você chama isso? Datadas. Ao contrário do que você... Então, assim, tem umas piadas que você falou ali que se esvazia ali mesmo. Sim. Mas assim, a gente alimenta coisas. Por exemplo, no Nocaute, no meu solo, tem uma coisa que eu inventei que era uma viagem, eu ia a Portugal me apresentar, o que é verdade. Eu fui fazer festival de teatro em Portugal e trouxe escrito um texto. Essa viagem para Portugal virou viagem para a Inglaterra, para a Alemanha, para a França, para a Itália, porque você vai aumentando a piada. Então tem isso também, não é que você muda os textos toda semana, que são, quem fala, anuncia publicamente, mudamos o show toda semana, mudamos, é mentira, você não muda. Você muda o miolo. Né? Então assim, eu faço o meu texto de 10 minutos e durante 2 ou 3 minutos disso eu comento sobre o Dia dos Namorados, ou coisas assim. A notícia do jornal, coisa assim. Tipo, essa coisa, fulaninha deu um piti porque o programa dela não está dando audiência, então ela anuncia que ela está namorando com uma cantora. Espera um pouquinho. Como é que é isso? Então, quer dizer, eu estou indo mal de carreira, eu vou sair dando? Não, é estranho, né? E como eu falei, eu falo muito isso, né, que ultimamente o cinema pornô está muito bom para as pessoas de mais de 50 anos, porque as atrizes pornô estão todas mais de 50. Todas. Então tá muito. Olha lá, ela tá te mandando um recado sexo anal. Não. Isso não. Não. Isso é pra gente comentar uma revista que havia nos anos 60, a revista Intervalo. Exatamente. Isso foi a entrevista. A entrevista tem que tem intervalo, tá certo. Intervalo na entrevista não é a revista Intervalo. Poxa, mas eu tenho mais e-mails para guardar para o outro bloco. Ela é boa nisso, viu? Ela está no relógio. Você precisa voltar aqui mais vezes. Aqui. A gente... Vocês não. Nós vamos fazer intervalo. Vocês não. Vocês continuem aí porque a gente já volta. Aliás, continuaremos aqui. Não vamos nem sair. Feche os olhos por um instantinho. Quando eu falar voltamos, você abre de novo. Ok, obrigado. Até já. Estamos de volta com o programa Persona pela Clique TV. Eu sou o Vard Marx e estou entrevistando Marcelo Mansfield, do Clube da Comédia, que veio para nos falar de os melhores momentos do Clube da Comédia, que vai estrear no dia 25 agora de junho no Teatro Procópio Ferreira, aqui em São Paulo, e do espetáculo solo Nocaute, que vai estrear no 4 de julho, no Teatro Meir Belo, no Shopping Frei Caneca. Deixa eu só falar uma coisa, no Shopping Frei Caneca tem o Persona. Você lembra desse jogo? Que era um jogo de espelhos. Isso é uma coisa, que lembra que você misturava os rostos? Tem lá, Persona, o jogo Persona. Persona no Shopping Frei Caneca. Não deixe de se olhar no espelho. Não, eu estou dizendo que estamos com esses 2 espetáculos para estrear agora, muito em breve, porque há uma pergunta aqui de Pedro Alves, de Minas Gerais. Obrigado, Pedro. Vocês só se apresentam em São Paulo? A resposta eu já sei que é não, mas Marcelo, por favor. Não. Ótimo, continuando a pergunta, mas pode entrar no site. Eu adoro viajar, sinceramente. Eu acho que uma vez fizeram um levantamento, tem 800 salas só na cidade de São Paulo, sabia disso? Entre teatros, escolas, palcos formais, sem as coisas, mas assim, clubes, escolas, igrejas, tem 800 salas. Você pode ficar 3 anos em cartaz sem repetir um teatro, em cartaz só na cidade de São Paulo. E assim, a gente tem um país monstruoso, e teatros lindos, cada cidade desse país tem um teatro maravilhoso. Eu acho que a gente tem que viajar, a gente viaja muito. Claro que existe algumas coisas. Por exemplo, eu fui a Fortaleza há pouco tempo atrás, só que eu fui fazer um evento. E aí, assim, cada esquina tem um show de humor. Daí eu não vou competir com eles porque eles são melhores. Melhores, assim, eles têm um público tão formado já
que você acaba sendo bico. Que mas já eu entrei, quer aquele tipo de... exatamente, mas eu fui assistir um show e o comediante me falou, Marcelo Mestre está aí, levanta. Eu falei, não, então você senta. E daí a gente ficou brincando, eu na plateia e ele no palco, e foi legal. Mas assim, é uma cidade que você tem mais que ir lá para assistir comédia do que para fazer, porque tem muita coisa acontecendo aqui no Fortaleza. Agora você vê, tem um amigo meu, Luiz Miranda, que é um grande ator, está fazendo lá o Sete Conto em Salvador, está numa temporada quase um ano. Porque tem muito lugar, tem muito brasileiro para assistir ainda a comédia da gente. E a sorte que a gente tem de estar num país desse tamanho, que todo mundo fala a mesma língua, o que é difícil, num país tão grande, né? E então, você imagina se fosse no Canadá, você tem que fazer em 2 línguas, né? Francês, inglês, é complicado. Então, eu acho que tem muito... Daqui para cá, francês... de lá para cá. Eu viajo bastante, devo ir agora. Eu sei que a gente está marcando com o Clube da Comédia Campo Grande, talvez, não é isso? Tem algumas outras cidades, tem no site. No site tem uma agenda e eu estou para ter o meu site, chama www.marcelomestre.com.br, que está sendo feito por um pessoal, eu não gosto muito, eu não acho isso muito caprichoso, mas são gente boa. Esforçado. É um pessoalzinho esforçado. E lá também vai ter minha agenda e tal. E tem várias maneiras de você achar. A gente tem comunidade no Orkut, tanto do Clube da Comédia como do Nocaute, e está sempre acontecendo lá. Semana que vem eu estou em Curitiba, dia 26, 27 e 28, eu acho. Você vai estar em Curitiba? Olha, eu não sei de onde é, mas a mensagem vem do Paraná, não sei qual é a cidade. Clara, do Paraná. Parabéns pelo programa, obrigado, Clara. É possível viver de comédia nos dias de hoje? Sim. Outra coisa também, vamos quebrar mais um mito. É um papo furado essa história. Teatro não dá dinheiro. Mentira. Televisão pode não dar. Televisão não. A televisão, ela na verdade, eu sempre vejo a televisão como o meu departamento de publicidade. Isso. Vai para a televisão, fica 6 meses no ar, você consegue um público monstruoso, mas não ganha dinheiro com televisão. Com o teatro você ganha. Lotar um teatro do tamanho do Teatro Rio Vermelho em Goiânia, ou Teatro Guaíra em Curitiba, você sai de lá com carro zero. Infelizmente as despesas, porque a minha equipe é muito cara, você entendeu? Porque são todos de título de nobreza, então é complicado. Não, é verdade. Mas assim, não digo isso, que você sai com carro seria demais. Mas que dá para você viver de maneira confortável, com certeza. E outra coisa também que as pessoas falam, o sofrimento da viagem, isso também é mentira. Porque as cidades, os produtores locais oferecem hotéis da melhor qualidade, restaurantes bons. Mas a gente tem uma visão romântica do artista que tem que sofrer. Eu sempre digo para meus alunos de teatro, pelo menos uma vez, num dia de inverno, um dia frio, vá para uma praça pública, sente-se num banco de praça, e tire um cochilo por 5 minutos. Você um dia poderá dizer, no começo de carreira tive que dormir em banco de praça, no frio. Eu tenho uma história que eu passei fome no começo da minha carreira. Quando eu comecei a minha carreira, eu passei fome. Eu tinha uma colherzinha de óleo, um fundinho de um saquinho de pipoca e um restinho de Nescafé. Era a única coisa que eu tinha para comer. Só que era em Beverly Hills. Quer dizer, eu passei fome, mas eu passei fome em Beverly Hills. Muito bem, passou. Não é? E eu também estava falando dessa coisa do tratamento, assim, o Anquito contou uma história maravilhosa que ele se separou da mulher e ele fez ele ficou 70 dias viajando. Eu falei, nossa, que sacrifício fazer isso na década de 50. Ele falou, eu queria me livrar da minha mulher. Foi ótimo ficar 70 dias. Ele falou, voltei com outro apartamento. Já tinha dinheiro para comprar um novo, não precisava mais o dela. Não é verdade? É verdade. Aliás, a dica do nosso programa, que a gente sempre dá uma dica de coisa legal fazer e tal, além que eu vou pedir serviço de novo deles, onde encontra, quando estreia, etc. Estão abertas as inscrições para cursos de artes na Fundação das Artes São Caetano, www. É a sigla de Fundação das Artes de São Caetano do Sul, FASCS, tá? Fundação das Artes. Procura no Google Fundação das Artes. Está lá no site, período de matrícula, etc, etc. Venha ser como nós, um nababo dos palcos. Exatamente. Agora, tem uma coisa também, né, que, se explicar, para você ganhar bem fazendo teatro, você tem que fazer muita coisa. Você tem que trabalhar de segunda a segunda, né, aquela coisa, faz 2 shows no domingo, 1 na quinta, sexta e sábado à meia-noite, viaja Você tem que trabalhar muito. Você não tem moleza. Não tem moleza. Você não tem moleza. Você não vai ganhar dinheiro no mole. Não. Não, isso é uma coisa que
eu já fiz até palestras sobre isso para familiares e alunos de teatro. Dizer para ele, não, seu filho não vai largar tudo para fazer teatro e vai morar embaixo da ponte em seguida. Vai demorar um pouco para ele ir para baixo da ponte. Sim, demora, mais no final da carreira. Mais pro final da carreira. Mas eu já tive um pai brigando com esse dedo na cara. Meu filho estava fazendo engenharia, o que vocês fizeram com ele? Eu falei, feitiço, senhor. Vai responder o quê, né? Eu já tive vários amigos meus, grandes talentos, eu vi desistindo da carreira por... Você conhece uma história famosa da Shelley Winters? Eu tô muito cheio de citações hoje aqui, né? Põe os links para as pessoas assim. Que ela fazia aula com Lee Strasberg. Sim. E aí, que é o método de Stanislavski, que é muito complicado, e uma atriz virou e falou, não estava conseguindo fazer uma cena, eles puseram ela no palco e falou, fala o pior dia da sua vida. E ela contou o pior dia da vida dela, e no meio da história ele falou, agora fala o texto com esse sentimento. E ela falou o texto, e quando terminou, todo mundo... Maravilha, ela falou, o que eu fiz? Agora ele falou, você interpretou um personagem. Ela falou, isso que eu fiz foi interpretar? Foi. Ele falou, então eu não quero mais ser atriz, porque eu não vou aguentar isso todas as noites da minha vida. Porque é uma barra pesada. Eu não conhecia essa história, não. É que nem a história da gente fazendo comédia, às vezes você faz uma piada que você tem certeza que é muito engraçada e as pessoas não dão risada. Isso. Pelo contrário, acham sem graça. E você fala, pô, mas é tão bom, eu vou ter que aguentar esse sofrimento. Você vai dormir. Vai dormir com esse barulho. Aqui, Marcelo, o Sérgio de São Paulo, obrigado Sérgio, pelo e-mail. Marcelo, qual foi o maior desafio da sua carreira na área de comédia? Eu acho que o maior desafio da minha carreira na área de comédia, e na comédia não tive nada muito complicado não. Eu tive, ao contrário, eu fui chamado para fazer um personagem numa minissérie chamada Chiquinha Gonzaga, que a princípio era um personagem que seria uma bicha louca, cômica, e que tinha... desmaiava, e eu cheguei para o Jaime Monjardim e falei, esse cara, ele frequentava a corte do Dom Pedro II, ele não podia ser uma bicha afetada, ele tem alguma coisa, eu acho que ele falaria um pouco afrancesado, não sei o quê, e eu transformei o que seria um personagem cômico num grande homossexual, a ponto de vários grupos gays mandarem e-mails para mim dizendo obrigado pela dignidade com que você está fazendo esse personagem. Então o maior desafio foi você quebrar o estereótipo e fazer com dignidade uma coisa que a princípio era para ser uma piada grosseira. Não uma piada grosseira, porque era um belíssimo texto do Lauro César Muniz, mas assim, não dava para fazer do jeito que... O ator acaba... Acho que é por isso que mataram meu personagem. Eu me meti muito no texto. Eu mudei o personagem. Eles mataram o personagem. Está dando trabalho pra gente. É melhor cortar o cara. Nicole de São Paulo pergunta: como funciona a escolha dos textos? Estou curtindo o programa. Beijos. Beijo pra você também, Nicole. Obrigado. Continue ligado na gente. Como é que vocês escolhem? Texto... Porque aí assim, trabalhar as rotinas e tal. Porque a gente não escolhe texto, a gente escreve, né? Porque essa é uma outra característica, a gente escreve os próprios textos. Eu acho que a observação, em primeiro lugar, voltando ao Danilo Gentili, o Danilo uma vez pegou um ônibus lá do ABC e veio até Paulista para ver o que ele ouvia dentro do ônibus. E as coisas que ele ouviu dentro do ônibus foram maravilhosas. Às vezes você... Nossa, acontecem situações que na hora são de pânico, e depois eu tive uma viagem para Portugal, e que tinha muita turbulência, e uma mulher do meu lado começou a passar muito mal. Ela começou a tremer, passar mal, e ela me agarrava, me segurava. E eu virei para a aeromoça, para a comissária, e falei, ela está passando mal. Ela falou, tô nem... Tipo, se vira você. Então você fala, isso é muito engraçado, eu vou perder, se eu morrer, eu vou perder essa piada. Para a comissária de bordo, que é treinada para esse tipo de coisa, falou, se vira. Então, assim, são coisas da observação do dia a dia que você acaba transformando em piada. Ou ouvir essas bobagens que a gente ouve em revista, né? Olha... Só uma coisa, eu vou ter que falar uma, cada um que interpreta como quiser. Eu achei uma maravilha alguém que falou o seguinte, que eu não sou homossexual porque eu só transei 3 vezes. Bom, então minha mãe morreu virgem, porque só teve 2 filhos, né? Meu pai não era muito de transar também. Não é? Eu só transei 3 vezes, pô. Tem uma cota? Eu não sabia. Tem uma cota. Depois não, na 4ª vez aí você é viado. Aí não pode mais voltar. Então. Quem mais? Ricardo aqui de São Paulo. Já que a Fernanda não pode mandar mensagem falando do cabelo por estar aí presente, ele está bom. Muito obrigado, Fernanda. Eu ainda falei que eu quero cortar igual. Mas você quer cortar o cabelo como o meu, você vê que é uma pessoa desequilibrada. Gostaria de dizer que estou gostando muito do programa. Muito obrigado, Ricardo Vandermacher, que nos manda e-mail.
eu estou com 2 e-mails separados aqui, mas pelas características do programa, acho que vai ficar difícil. Augusto, de São Paulo, e Fernando Machado, de Porto Alegre, de Poá. Você pode contar um caos cotidiano engraçado, fazer uma pequena demonstração? Posso. Sabe quando? Dia 25, no Procópio Ferreira, às 21 horas. Gostaria, eu preciso interpretar isso aqui. O que é? Bom. O que será, meu Deus do céu? Tiago Rodrigues, de Vargem Grande do Sul, São Paulo, manda a seguinte mensagem. Parabenizar o Marcelo. Ele é muito bom. De onde ele tirou... Parabéns vários pelo programa. Muito obrigado, Tiago e tal. De onde você tirou... Marcelo, de onde você tirou o quadro que ele faz o seu puto? Sim, eu não vi esse quadro, eu pensei que ele estava se referindo à minha pessoa. Não. É um personagem que na verdade chama Seu Lili, porque eu tenho uma amiga chamada Lili, Eliane, que ela é uma pessoa extremamente brava. O tempo inteiro nas melhores coisas do mundo. Uma vez ela chegou para mim e falou: saí com um cara ontem, o cara era milionário, me levou numa Porsche para tomar champanhe no spot. Eu falei, mas você tá brava? É maravilhoso, o cara rico, milionário, traz uma quarentona. Aproveita, filha. Então, assim, a partir daqui eu falei, isso é um personagem. Pronta. Então, assim, eu tirei. E aquilo, assim, uma coisa que há de se dizer é o seguinte: que o Seu Lili, que é esse personagem, ele tem uma característica, ele não julga. Ele só está indignado. Mas ele não condena ninguém. Tipo, o trânsito é um horror, mas tchau, só isso. Ele não vai solucionar nada, ele só está indignado. Isso é bacana. É um personagem bom e tem espero que dê para pôr o crédito, tem o blog dele que é http://eutoputo.blogspot.com, que é o site do Seu Lili, que tem várias cenas dele caseiras, eu faço no meu computador e assim, trash total. Também com supervisão de Rafinha Bastos, que é o meu... que é o site do Seu Lili, que é o programinha do Seu Lili, também pela internet. Juntinho. De você. Mas estou adorando o programa. Obrigado, Mônica de São Paulo, também estou adorando. Marcelo sempre trabalhou com artes? Sim, porque quando eu era criança, não podia ser ator, né? Ator era coisa feia, né? Era coisa de gente drogada. Drogada, prostituída. Então eu usei o nome Cristiane F durante muito tempo. Verdade? Eu assisti teu filme. Então, assim, quando eu comecei a demonstrar penhores para o teatro, minha mãe falou, não, mas eu queria muito estar no palco, eu queria ser artista, ou então vai fazer balé, que é uma coisa digna. Aí, anos de balé. Até a hora que o professor Josi Leão, não sei se você lembra do Josi Leão, que era um grande bailarino da Escola Municipal de Bailado, falou: olha, ele é muito estudioso, ele é muito aplicado, mas ele não tem talento. Ele nunca vai ser, ele tem 1,80 m com 13 anos. Ele não vai nunca ser um bailarino clássico. Aí sai do coisa, eu falei, mas eu queria ser ator de teatro. Já passava Hair, era um maior escândalo. Eu falei, mas é isso que eu quero fazer. E não, vai estudar piano clássico. Se é para ser artista, vai ser um artista internacional. Piano não adiantou. Morreram, o meu pai e a minha mãe morreram e eles morreram felizes, porque eu já estava ganhando bem. Então, mentira. Mas chegou uma hora que meu pai e minha mãe falaram, não, chega, então a gente vai te pagar uma passagem, vai para os Estados Unidos. Se vai ser ator, vai ser fora daqui. Por isso que eu fui para Hollywood e por isso que eu passei fora do Beverly Hills. Não, bacana essa história? Bacana, lógico que é. E em Hollywood, quando eu comecei a trabalhar lá, eu fazia exatamente uma coisa que a gente fez muito aqui no Clube da Comédia, que era o Open Mic, que é um microfone aberto para novas experiências. Sim. Que era uma coisa muito legal e, obviamente, passou um tempo, eu falei, bom, eu vou passar a vida inteira fazendo isso, nunca vou competir no mercado americano, então vou embora. Aí que eu vim para cá e comecei minha carreira oficialmente. O sobrenome é seu. De família inglesa. Família inglesa. O sobrenome você já tinha. O Marcelo. Na verdade, meu nome é artístico, né? Mas é um nome de solteira da minha mãe. Então eu uso. É da família da minha mãe. Ele é solteiro. Eu cacei lá no meio esse nome. Fez bem. Parabéns, o Robson de Curitiba também. Parabéns, Vardy, pelo programa. O convidado é muito especial hoje, hein? Valeu. Também achei muito especial. E Renatinha de São Paulo. Marcelo, obrigado, Renatinha, pela sua carinhosa mensagem. Meu Deus do céu. Marcelo, você trabalha também ou só faz teatro? Brincadeirinha, parabéns pelo seu trabalho. O mesmo dizemos todos nós. Marcelo,
Onde é que essas pessoas poderão vê-lo sem ser em YouTube, sem ser no Persona? Quando é que elas poderão ver o seu espetáculo, os seus espetáculos? Estreamos às quartas-feiras, eu tenho que olhar para isso como se fosse dia 25, às 9 da noite, no Teatro Borgopo Ferreira, na Rua Augusta, 120 por hora. Todas as quartas-feiras, o melhor do Clube da Comédia, os melhores momentos do Clube da Comédia com Marcelo Mansfield, esta besta que vos fala, Marcela Leal, gostosa pra cacete, e duas bichas, Oscar Filho e Danilo Gentili. Parece que são enrustidos, parece que os dois têm noiva, tudo, mas é tudo mentira. Fachada. É tudo fachada. E a partir do dia 4 de julho, no Teatro Nair Belo, às sextas e sábados, às 23h59, Nocaute, que é meu solo, lá no Teatro no Shopping Frei Caneca. E semana que vem, em Curitiba, no Teatro Regina Vogue, que o menino de Curitiba Pessoal de Curitiba, pessoas escrevendo de Curitiba para cá. Bom, eu tenho uma música para encerrar o programa. E vocês lembram qual foi o som que eu botei no começo? Eu lembro. Lembra? Atenção, vai. Agora! Agora! Amém. Música religiosa, isso você conhece como música religiosa, não é? Música religiosa aqui no Ocidente. Caras, não estamos apenas no ano do centenário da imigração japonesa. Hoje, dia 18, é o dia do centenário da imigração japonesa. Olha a música que eu tenho para vocês aí. Hakuhashi, flauta japonesa, zen, que é uma outra música religiosa. A gente acha que isso é música ligada a artes marciais, é ligada a cenas de meditação, não sei o quê. É tão religiosa quanto a outra. As culturas são diferentes e elas vieram se casar muito bem aqui. Eu agradeço demais a audiência de vocês e agradeço ainda mais a Marcelo Mansfield. Obrigado pela você. sua presença, foi realmente um prazer. Eu quero vir mais vezes, você me chama toda hora. Vamos fazer semanal. Vamos fazer semanal. Vamos fazer um quarto semanal. Vamos fazer semanal. Eu adoraria. Obrigado, Marcelo. Obrigado você. A vocês do Clube da Comédia. E não percam, semana que vem tem Persona de novo. Quartas-feiras, ao vivo, às 13 horas. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado a você. Foi bacana.